Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus coloca toda seu zelo, seu amor pelo povo, providenciando para eles pastores. Essa é a frase, digamos assim, mais importante que resume um pouco o Evangelho de hoje, é que Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Essa frase, ela se encontra também no Evangelho de São Mateus, mas ela, na verdade, é um eco do Antigo Testamento. Quando Moisés estava para morrer, para que o povo não ficasse como ovelhas sem pastor, escolhe Josué. É isso que nos diz o livro dos Números. E depois, num tempo em que Israel já tinha rei, e tinha um mau rei, Acabe, o profeta Miqueias, segundo o primeiro livro de Reis, diz que o povo está disperso como ovelhas sem pastor. Por que aqui eu estou lembrando disso? Porque exatamente o povo de Deus já existia no Antigo Testamento. Mas este povo, infelizmente, já estava mais uma vez vivendo como ovelhas sem pastor. Vão ser os sacerdotes, os fariseus, os líderes do povo que irão crucificar Jesus, mostrando exatamente que os pastores de Israel, aqueles a quem Deus havia confiado o seu povo, não estavam sendo fiéis ao seu encargo. Jesus se compadece. Jesus quer providenciar pastores para este povo. E onde é que ele encontra esses pastores? Pois bem, voltamos no início do Evangelho e aí vem especificamente. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo aquilo que eles tinham feito e ensinado. Interessante nós compreendermos isso. Os sacerdotes católicos, eles fazem e ensinam. Ensinam porque devem ensinar a palavra de Cristo e fazem porque devem administrar os sacramentos de Cristo. Pois bem, os apóstolos, aqueles que Jesus havia escolhido, relatam, dizem a ele tudo o que fizeram e ensinaram. E Jesus, então, diz: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Por quê? E aqui está a coisa. Muita gente diz: nossa, que bom que Jesus tem compaixão com os pastores. E é correto fazer essa observação. Que bom que Jesus tem compaixão para com os seus apóstolos. Mas isso não fala somente do coração compassivo de Cristo. Fala também do tipo de coração generoso dos apóstolos. Por quê? Porque havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Jesus escolhe apóstolos, mas desde o início, esses apóstolos não são somente funcionários que, como um embaixador, precisam repetir uma mensagem, ou como alguém que recebe uma procuração, precisam realizar um encargo. Mas são pessoas chamadas a repetir a vida de Cristo numa generosidade, numa doação. Precisam ser pastores conforme o seu coração, como nos recorda a profecia. Então, Jesus, aqui, sim, se preocupa com o bem-estar dos pastores. Mas é importante nós enxergarmos isto. E eles saem para um lugar retirado, porque não tinham nem tempo para comer. E, no entanto, ao chegar nesse lugar retirado, eles podiam dizer: agora chega. Já fizemos tudo o que precisávamos fazer. No entanto, muitos vieram, partiram e reconheceram que eram eles.
E ao desembarcar, Jesus viu essa numerosa multidão e, embora cansado, sem tempo nem para comer, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. O coração generosíssimo de Cristo seja o coração também que alimenta os nossos pastores. Rezemos pelos sacerdotes, rezemos pelas vocações generosas que se entregam. E como Cristo tem um coração compassivo. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.